Boa noite, meus irmãos. Seguir é uma palavra que termina o verso da nossa divisa. É o verbo que termina. A nossa divisa diz o quê? Esse é o tema. A nossa divisa é o versículo. Vamos lá. E disse Jesus: se alguém... Exato. Eu quero falar agora sobre o seguir. Nós já comentamos com vocês, já refletimos a respeito do negar-se, do tomar a cruz e do seguir. Seguir é uma palavra, o verbo seguir hoje ele é muito usado por causa da rede social, especialmente o Instagram, né? Então todo mundo segue muita gente. E seguir, de acordo com o Instagram, significa o quê? Acompanhar. Você acompanha a rotina ou a produção de alguém que você está seguindo lá no Instagram. Na Bíblia, é diferente disso. Para seguir Jesus, não basta apenas acompanhá-lo. Em Mateus capítulo 4, versículos 24 e 25, você vai ler 2 versículos que terminam também com o verbo seguir. Mateus 4, 24 e 25 diz o seguinte: e a sua fama, a fama de Jesus, correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além de Jordão, numerosas multidões os seguiam. Numerosas multidões os seguiam. E diversas vezes, nos relatos do Evangelho, você vai ver que uma multidão grande seguia Jesus. Sempre havia muita gente seguindo Jesus, depois que a sua fama correu. Paralíticos, doentes, famintos, alguns interessados no que ele estava falando, gente de todo jeito, com todos os motivos, com todos os tipos de pensamento, estavam seguindo Jesus. Até alguns fariseus e saduceus seguiam Jesus com os seus propósitos. Então, não basta simplesmente seguir Jesus. Eu acredito que se não todos, eu acredito que todos que estão aqui, de algum modo, seguem Jesus. De algum modo, seguem Jesus. O problema é que Jesus ele permite que pessoas o sigam, independente dos seus propósitos. Como aquela multidão. Ele não ficava mandando ninguém voltar para casa. O detalhe é que isso não significa seguir Jesus, simplesmente acompanhá-lo, não significa ser discípulo de Jesus, não significa ser salvo, não significa ser um cristão. Da multidão numerosa que seguia Jesus, os seus discípulos, na verdade, eram pouquíssimos. Era um pequenino grupo que estava sempre com ele. A grande parte, a massiva parte da multidão que seguia Jesus, não passavam disso. Seguidores. Se Jesus tivesse um Instagram da época, ele ia bombar. Porque ia ter muitos seguidores. Agora, o detalhe é que o chamado de Jesus, siga-me, terminando com siga-me na nossa divisa, não tem o simples significado de acompanhá-lo. Não tem esse simples significado. E também não significa, ser discípulo de Jesus não significa
nutrir por Jesus algum grau de admiração e respeito. Estou seguro, eu tenho certeza, embora tenha aumentado muito nos últimos tempos o número de pessoas que abertamente blasfemam e soltam sentenças blasfemas e ofensivas contra Cristo. Se você for agora na Praça Central, onde está acontecendo o Carnaval, a grande maioria das pessoas de lá, se você começar a gritar blasfêmias contra Cristo, elas vão achar ruim com você. Eu tenho certeza que se você for lá no meio da praça agora e começar a falar blasfêmias contra Jesus, você vai apanhar. Você vai apanhar. Muitas pessoas vão falar, a gente veio para divertir, você falando essas besteiras, não brinca com essas coisas. Né? Porque a maioria das pessoas que estão lá respeitam e admiram Jesus. A maioria. A maioria, se você falar alguma besteira a respeito de Jesus, eles vão achar ruim isso com você. Eles vão te repreender. Como é que você fala uma coisa dessa de Deus? Como é que você fala uma coisa dessa de Jesus? Se você entrar num prostíbulo e blasfemar contra Jesus abertamente, a maioria das pessoas ali vão te colocar para fora. Porque as pessoas não têm nada contra a blasfêmia praticada, mas tem tudo contra a blasfêmia falada. Entende? Os seguidores de Jesus, os simples seguidores, eles não têm nada contra a blasfêmia praticada. Eles têm tudo contra a blasfêmia falada. Se você for lá, eles vão te repreender. Na Bíblia, tem a história de um jovem que admirava muito Jesus. E ele procurou Jesus um dia, dizendo, bom mestre, o que farei para ser salvo? E Jesus, no final das contas, percebendo que ele era rico, mandou ele vender tudo que tinha, dar aos pobres, voltar e segui-lo. Se ele procurou Jesus, é porque ele já seguia, de alguma maneira. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça, virou as costas e saiu entristecido porque possuía muitos bens. Ele era uma pessoa que admirava Jesus. Ele considerava Jesus um bom mestre. Ele considerava Jesus o melhor mestre da época dele. O detalhe é que ele descobriu, ele saiu chateado porque ele admirava Jesus, mas achava Jesus radical demais, severo demais nas exigências. O conceito de santidade e as exigências para ser discípulo de Jesus são muito severos, ele é muito radical, ele é muito velha guarda, ele é muito tradicional nesses casos aí. Eu achei que ele fosse um mestre assim com uma visão um pouco mais contemporânea, mas ele pensa exatamente como os profetas do passado. Né? Ele admirava Jesus, mas achava Jesus muito radical. Eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês também admiram muito Jesus, mas acham Jesus muito radical em alguns assuntos. Né? Especialmente quando se fala de santidade. O próprio Pedro, no primeiro encontro que ele teve com Jesus, no momento em que Jesus operou a pesca maravilhosa e caiu a ficha de Pedro de que Jesus não era um homem simples, Pedro, na hora, demonstrou um respeito absurdamente grande por Jesus. Pedro se ajoelhou diante de Jesus e disse o seguinte: afasta-te de mim, porque sou pecador. Foi o que ele falou para Jesus. Primeira reação, é uma reação de respeito, mas é uma reação de respeito que se afasta, não que se aproxima.
Não que aproxima, mas que afasta. Tem muita gente que respeita Jesus, mas procura se afastar. Porque a santidade de Jesus escancara o pecado. Faz ter a mesma sensação que Pedro teve. Eu respeito, mas eu prefiro a distância. Eu respeito, mas eu prefiro a distância. A distância me incomoda muito menos. Quanto mais perto eu chego, mais incomodado eu fico, exatamente porque respeito. Exatamente porque sei quem é. E tem muita gente que prefere manter distância da verdade, da Escritura e de Cristo, porque não quer ter exatamente a posição de pecador e os pecados arguídos. Não se achegam para ele a fim de não serem arguídas as suas obras, porque não são feitas em Deus. Então não é seguir Jesus, não é o simples admirar Jesus. Admirar Jesus, a Igreja Católica admira. Admirar Jesus, Michelangelo admirava Jesus, fez pinturas maravilhosas, pintores renascentistas, artistas, escritores, já escreveram obras lindas, pinturas, esculturas, respeitam, admiram. Mas não podemos confundir isso com o chamado de Jesus para sermos seus discípulos. Porque o verbo seguir, ele só aparece sozinho quando fala da multidão. Quando fala do discipulado, de ser discípulo de Jesus, o verbo seguir nunca vem sozinho. Ele vem com negar-se e o tomar a cruz. Ele só aparece sozinho com relação a Jesus quando fala da multidão, e a multidão seguia. Então não basta seguir. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 14. Obrigado. É de laranja? Lucas 14, versículo 25 em diante. Se você não está com a Bíblia, ou está difícil de ler por causa da iluminação, você pode acompanhar aqui. Grandes multidões o acompanhavam. Grandes multidões o acompanhavam. O seguiam, podemos ler assim. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, esse verso é realmente um dos versos mais duros da Escritura. Realmente dos mais confrontadores da Escritura. Porque Jesus aqui, ele vai no cúmulo, no máximo. Todos nós temos e experimentamos diversos tipos de amores na vida. Amamos coisas e amamos pessoas de modos diferentes. O amor, ele pode assumir diversos modos. O amor que você tem pelo seu cônjuge, os casados, é um amor diferente do que você tem pelos filhos. O amor que você tem pelos filhos é diferente do amor que você tem num pet, num algum animal de estimação que você tem. Você pode amar certos lugares, amar certos pratos, amar certas circunstâncias, até certos entretenimentos, né? Amo este filme, amo séries. Eu sou fascinado nisso. Mas é um amor completamente diferente do que eu tenho pela Olívia, diferente do que eu tenho pela igreja, do que eu tenho por outras coisas. Há amores diferentes na nossa vida. E não há nenhum problema nisso.
desde que todos apontem para a glória de Deus. O detalhe é que aqui Jesus pega exatamente o maior amor possível na experiência humana comum. O amor da família, né? Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã. Não existe na experiência humana comum nenhum amor que supere estes. Não existe. Talvez o único que rivalize com o amor familiar é o amor ao poder que alguns desenvolvem. Alguns, pela sede de poder, já mataram, inclusive, pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs. Né? Como muitos dos imperadores romanos faziam. Mas na experiência humana comum, o maior amor que se experimenta é este. Perguntar para alguns aqui quanto você ama sua mãe, eles não conseguiriam dar graduar isso, não conseguiriam mensurar esse amor. Especialmente para aqueles que já perderam mãe. Né? Se perguntasse o que você daria para ter sua mãe de volta, é uma pergunta capciosa e difícil de responder, não é? É duro algumas perguntas. Mas veja só o que Jesus está dizendo. Se alguém vem a mim, é alguém que está seguindo. Alguém que está seguindo. Que tem algum tipo de interesse nele. Algum tipo de interesse tem, algum tipo de admiração. Se alguém vem a mim, mas não aborrece. Esse aborrecer aqui não é o de deixar a pessoa chateada. Mas não ama menos seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja que ele não diz, será um discípulo de categoria inferior, será um discípulo mais trabalhoso, levará mais tempo para se tornar discípulo. Ele não diz isso. Ele é categórico, não pode ser meu discípulo. Então, amar a Cristo é uma exigência inexorável, indiscutível, inegociável, para não ser apenas seguidor, o simples seguidor de Jesus. Quando Jesus falou com Nicodemos, o verso 16 do João 3, todos nós sabemos de cor, mas logo à frente, o que Jesus diz é exatamente o seguinte: porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Veja que os homens não se perdem porque não admiram Jesus. Ninguém vai para o inferno porque deixou de admirar Jesus. O inferno está cheio de admiradores de Jesus. Mas é amar mais as trevas do que a Cristo, porque Ele é a luz. Amar mais. Os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é exatamente este. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o amor por Deus, ele precisa superar todos os outros amores. Se ele não supera os outros amores, não é que você não ame a Cristo, mas é que você não pode ser discípulo dele. Você vai encontrar pessoas no inferno, você não vai encontrar porque você não vai para lá. Mas você encontraria pessoas no inferno que diriam para você: amei Jesus. Só não amei mais do que isso ou do que aquilo. Entendeu? Eu vou dizer uma frase que vai soar no seu ouvido muito estranha, mas talvez ela sirva para tirar algum tampão espiritual daí. Judas Iscariotes amou mais Jesus do que muitos de nós.
Ele só não amou mais do que o dinheiro. De nós em geral. Né? Judas amou mais Jesus do que muita gente que se diz cristã. Porque ele abriu mão de tudo que tinha, e Judas era de uma família de condição boa, ele não era pobre. Judas era de a família de Judas, diz os historiadores, que era uma família de status. Judas tinha dinheiro, tinha algum estudo, sabia escrever, o que era coisa rara na época, tanto que Jesus pôs ele na tesouraria da igreja. E ele largou tudo para seguir Jesus. E por 3 anos, Judas operou mais milagre do que eu. Já operei em 26 anos de crente. Judas expulsou demônios, Judas curou pessoas, Judas dormiu, comeu com Jesus e fazia parte da melhor igreja que o mundo já viu. Ele não foi para o inferno porque não amava Jesus. Ele foi para o inferno porque amava algo mais do que Jesus. Isso é um perigo. O perigo não é nós não amarmos as outras coisas, amarmos família, amarmos brincadeiras, amarmos certos tipos de coisas. O problema é quando o nosso coração ama mais qualquer coisa ou pessoa do que Jesus. E o texto, no versículo 27, vai dizer: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Outra vez ele diz, não pode ser. Tomar a cruz, como o pastor Wanda pregou ontem, é a vida de obediência, né? Veja que, até Jesus dizer estas palavras, ninguém jamais tomou cruz. O verbo tomar significa tomar voluntariamente, né? Quem, em sã consciência, na época dos romanos, lá, tomaria a cruz? A cruz era sempre imposta, obrigada a alguém. Ninguém chegava nos romanos e disse, eu vim tomar uma cruz. Ninguém toma a cruz, ninguém procura a cruz. Seria insanidade. E quando Jesus falou isso, o detalhe é que foi antes da sua própria crucificação. A cruz só significava morte quando ele falou isso. Não significava outra coisa ainda. Passaria a ganhar um significado diferente depois da morte dele, da crucificação dele. O primeiro que realmente tomou a sua cruz, voluntariamente, foi ele. Ele tomou a cruz dele. Que na verdade não era dele, já era minha. O primeiro a tomar a cruz voluntariamente foi Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você não estiver pronto para admitir que o mundo faça com você exatamente o que fez comigo, você não pode ser meu discípulo. Se você estiver esperando que ser meu discípulo faça de você amado pelo mundo, você não pode ser meu discípulo. Ser meu discípulo provocará que a cruz será imposta a você. E você tem que tomá-la de bom grado. Se você quiser saber, um teste simples para você saber quando qualquer tipo de circunstância ou sofrimento faz parte da sua cruz ou não, é só perguntar, esse sofrimento veio a mim por causa da glória de Cristo e do nome de Cristo? Eu estou sofrendo por ser cristão, por ter mantido um dever cristão, uma virtude cristã, ter honrado a Cristo? Se a resposta for sim, essa é uma cruz que você precisa tomar. Entende? Vocês entenderam ou não? Não é qualquer sofrimento. Né? Eu estou aqui com o cartão estourado, eu tenho que carregar essa cruz. Não. Quando sofremos, exatamente por sermos discípulos de Jesus, quando o mundo nos odeia, quando o mundo nos crucifica, quando o mundo nos quer matar, quando o mundo nos quer ferir, quando o mundo nos quer separar, nos marginalizar, por sermos de Jesus e por honrarmos a Ele, essa é a cruz que nós temos que estar dispostos a tomar.
É estar pronto para assumir as consequências de sermos discípulos dele. Porque a cruz foi isso para ele. Estava pronto para assumir as consequências da sua missão e da honra do Pai. Ele vai dizer ainda: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Depois é o exemplo do rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, há 3 exigências aqui. Precisamos amar a Jesus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Em outras palavras, precisamos estar prontos e admitir de bom grado quando o mundo nos odiar, porque odiou a ele também. Ou, em outras palavras, prontos para receber a perseguição que vem sobre nós quando queremos viver realmente piedosamente, como diz 2 Timóteo 3,12. E estar prontos a renunciar a tudo que temos. Tudo que tem. Não é fazer o pix de todo o seu patrimônio para a igreja, renunciar a tudo que tem. Renunciar a tudo que tem é jamais colocar o seu coração nessas coisas também. É estar pronto a viver exatamente pela fé. É estar pronto realmente a não depositar esperança em ninguém que não seja Cristo. Okay? Então, nós vivemos a vida aqui, a vida diária, nosso dia a dia, e não pensamos no que custa para nós sermos discípulos de Jesus. Em termos de redenção, não nos custa nada. Cristo pagou todo o preço do pecado. Mas o discipulado cristão, ser um discípulo de Jesus, um seguidor de verdade, custa tudo o que temos. É a doutrina da mordomia. Nós somos apenas mordomos de tudo e não proprietários de nada. Nem nós somos nossos. Esses dias, numa aula do EBD, eu não lembro lá mais qual era o assunto, que eu falei lá que nós não temos o direito de pôr a nossa vida em risco, desnecessariamente, né? Porque a vida não é nossa. Nós não temos esse direito. Deus não dá o direito aos crentes de colocar a própria vida em risco. Acho que o assunto era racha de carro lá, dirigir de forma imprudente. Eu falei, crente não pode fazer isso porque ele não tem o direito de pôr a própria vida em risco. A vida não é dele. Né? Ele não pertence a ele mesmo. Então ele não pode colocar a própria vida em risco. Se você pensa em seguir Jesus como a multidão, não há nenhuma exigência para você. É só você seguir, literalmente. Siga, você é livre para seguir. Eventualmente você recebe uma cura, não é? Eventualmente você recebe pão, recebe peixe multiplicado, observa e presencia milagres. Seguidores comuns também presenciam milagres, né? Veem milagres acontecendo, comem pão e peixe multiplicado, recebem alimento, recebem bênção pelo exercício dos dons dos crentes, são agraciados com a comunhão, são agraciados com milagres eventualmente, porque Jesus curava não só o grupo dos discípulos reais, curava a gente da multidão toda. Mas isso não significa
que essa pessoa seja um discípulo. Não significa. Estar na igreja, presenciar milagres, eventualmente ser o alvo de algum milagre, ser bem alimentado, não significa que você é discípulo. Você é discípulo quando ama Jesus de todo o coração, quando você não coloca o seu amor próprio acima da glória dele, como eu disse na outra oportunidade que eu tive, né? Em outras palavras, quando você está disposto a tomar a sua cruz, e quando você realmente não tem, a sua esperança não está nas coisas desse mundo. Você renuncia a tudo que tem por amor de Cristo. Admirar Jesus simplesmente, admirar Jesus é uma boa coisa, mas simplesmente admirar Jesus não produz santidade em ninguém. É por isso que tem gente que fica anos numa igreja e não consegue desenvolver santidade. Ele admira Jesus, até ama Jesus, só não ama mais do que algumas outras coisas, né? Passa anos ali, não consegue crescer na santidade. Não, claro, seguidores não se santificam, só discípulos são santificados. Só discípulos são santificados. Só joio dá fruto saudável. Só trigo dá fruto saudável. O joio, ele tem aparência, mas ninguém come joio. O joio não contribui, o joio não agrega, o joio só mina, só suga, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos agracie, para que aqueles de nós que são discípulos de Cristo sejam ainda fortalecidos na força do seu poder, agraciados com a santificação, com o crescimento nele, que o nosso amor cresça de fé em fé e de glória em glória. E aqueles que, porventura, ainda fazem parte dessa multidão, que seguem já, talvez, há quilômetros, há muitos anos, mas que seguem por motivos diferentes. Judas seguia esperando que Jesus fosse alguém que fosse fazer uma revolução, talvez. E quando 3 anos a revolução não veio, ele chutou o balde e falou: quer saber? Pelo menos eu ganho alguma coisa com isso. Pelo menos algum dinheiro disso tudo sai, né? Muitas pessoas seguiram Jesus por motivos diferentes. Não deixe para descobrir que você está enganado muito tarde. Faça isso cedo. Vamos orar? Senhor Santo e bendito, obrigado, Deus, por esse texto da Escritura. Ele é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e é uma espada de 2 gumes que penetra o pensamento, dividindo, ó Deus, separando, discernindo o coração humano. E, ó Deus, daqueles de nós aqui, se algum de nós é teu, ó Deus, fortalece, edifica, santifica, guarda, fortalece, ó Pai, para a glória do teu nome, faz frutificar, faz reluzir, ó Deus, a tua luz. Mas, ó Deus, porventura, vendo entre nós aqueles que ainda são seguidores, admiram, amam, mas não são discípulos, ó Deus, em nome de Jesus, pela graça amorosa do Senhor, que passem a ser, ó Deus, que creiam no Senhor de todo o coração, venham a amá-lo dessa maneira, renunciando a tudo que tem por amor do Senhor, gozando uma vida, Deus, de alegria no Senhor e de esperança real. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.